Prezados alunos da plataforma Contra Impugnantes, começamos mais uma aula do curso A Suma Teológica in Vitrais e nela vou abordar um tema que é caro para Santo Tomás de Aquino e que ainda não foi tratado aqui ao longo de todas estas aulas que estão disponíveis para vocês, que é o tema da justiça em geral. Há um trecho da Suma Teológica em que Santo Tomás, seguindo de perto a definição de justiça que é dada no Digesto. O Digesto, para quem não sabe, foi uma grande compilação feita por Justiniano de um sem número de leis romanas e é uma obra clássica e de leitura obrigatória, pelo menos para quem, no âmbito do direito, queira ir para muito além do neoconstitucionalismo contemporâneo, que só aborda das leis a sua casca, no sentido da lei positivada por alguma autoridade, seja estadual, municipal, federal, não interessa. Então, o Digesto é leitura obrigatória. E ali há uma definição de justiça que é a seguinte e que Santo Tomás repete na Suma. Justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que lhe é devido. Justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que lhe é de direito. Esta definição ela pode ser e deve, como já foi feito, pode ser destrinçada e é o que faz aqui o Antônio Royo Marim na sua Teologia Moral, que agora tem uma edição em português que eu indico efusivamente a todos os que acompanham o meu trabalho, que é a seguinte. Ele primeiro aponta que a vontade aqui é entendida não como a potência ou faculdade mesma na qual reside o hábito da justiça, mas o seu ato, ou seja, a determinação da vontade de dar a cada um o que lhe cabe. Constante e perpétua porque, como explica Santo Tomás, na Secundem, questão 58, resposta à terceira objeção, não basta para a razão de justiça que alguém queira observá-la esporadicamente em determinado negócio, porque dificilmente haverá quem queira agir em todos eles injustamente, senão que é mister que o homem tenha vontade de conservá-la, ou seja, a justiça, sempre e em todas as coisas. Então, assim como uma andorinha não faz verão, um só ato justo, isolado, não torna um homem justo. A justiça, como virtude, enquanto virtude, é um hábito e, portanto, sendo um hábito, requer repetição consciente e voluntária. Continua o Royo Marim. A palavra constante designa a perseverança firme no propósito e a expressão perpétua a intenção de guardá-lo sempre, ou seja, guardá-lo ao propósito. Então, a justiça, ela pode ser abordada numa perspectiva efetiva e numa perspectiva afetiva, no sentido de que ela precisa, enquanto virtude, estar arraigada na alma e podemos dizer sem nenhum erro de errar que ninguém é justo involuntariamente. Então, o sujeito da justiça é a potência, a faculdade superior chamada vontade, da qual Santo Tomás tantas vezes tratou em diferentes obras, né? E continua aqui o Royo Marim separando os termos dessa definição para trazer algumas luzes que nos interessam. A palavra, o que lhe cabe, ou seja, o que cabe a cada um, é o que se deve a cada um. Não se trata de uma esmola ou presente, mas daquilo que é devido ao próximo.
Então, a justiça não é um favor. A justiça não é a retribuição, o pagamento financeiro, econômico de um débito apenas. Ela é, em seu caráter mais abrangente, o reconhecimento de um mérito. Onde houver a noção de justiça, haverá a noção analógica de mérito. Se um aluno estuda para a prova de matemática e acerta todas as questões, é justo que o professor lhe dê o grau máximo. O ato de injustiça seria não dar ao aluno, neste caso, aquilo que lhe é devido. E quando alguém, em qualquer instância da sociedade, comete um ato injusto, beneficiando a alguém ou a algo em detrimento de outros alguéns e outros algos, isto significa que a ordem social está sendo, de alguma maneira, corrompida no seu núcleo, porque de todas as virtudes cardeais, a justiça é aquela que mais tem o caráter de ser para com o outro, ad alterum. Ninguém é justo, já nos ensina Aristóteles, na sua Ética Nicômaco, para ficar... Ninguém aprende o que é justiça para ficar pensando nisto, e sim para aplicá-la aqui agora. Estritamente, né, porque aqui na definição, na tradução de que se valeu o Royo Marim, vou citá-la aqui, ao advérbio estritamente. A vontade, a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que lhe cabe estritamente, ou seja, nem mais nem menos do que aquilo que se lhe deve. Se ficarmos abaixo do devido estritamente, por exemplo, pagando 100 pesetas, aqui, que era a moeda que estava implicada na altura em que o Royo Marim escreveu o seu tratado, aquele a quem devemos 120. Cometemos uma injustiça. E se ultrapassarmos o devido, praticaremos a liberalidade ou esmola. Eu lembro aqui, vale abrir um parênteses, que a liberalidade é uma das virtudes que Aristóteles considera virtudes cívicas. O liberal é aquele que sabe dispor dos seus bens para beneficiar de acordo com o seu juízo a terceiros. É generoso, o liberal é o generoso. É óbvio que a graus de liberalidade pode-se chegar à magnificência, que significa a liberalidade em ponto grande. O magnífico seria aquele que é capaz de dispor dos seus bens, ou de bens seus, de maneira prudente, dispor de seus recursos em grandes quantias para realizar um fim nobre. Por exemplo, a construção de uma catedral ou de uma universidade. O magnífico é aquele que pratica essa virtude cívica, ele não é apegado aos bens que tem, não é avarento, e ele é capaz de grandes coisas, de ajudar a polis na realização de grandes coisas que serão de usufruto para muitas e muitas pessoas. Aqui na Suma Teológica, a menção às partes da justiça. A justiça, enquanto virtude cardeal, ela tem partes chamadas por Santo Tomás de integrantes, partes subjetivas, que são as espécies, conforme eu já falei neste mesmo curso a respeito da prudência, por exemplo, há várias espécies de prudência, e estas são as partes que Santo Tomás chama de, literalmente, subjetivas. E as partes potenciais, que são aquelas virtudes auxiliares que derivam da justiça. E aqui, no plano da Suma, as partes integrantes, entre elas, a primeira é
fazer o bem, né? Mas não qualquer bem, e sim o bem que é devido a outro. Evitar o mal, não qualquer mal, mas o mal nocivo ao outro. Não tenhamos no nosso horizonte que sem este intuito, esta intenção é um dos 12 movimentos da vontade, da potência volitiva, não há justiça. Então, isto integra esta vontade de fazer o bem devido, de realizar o bem devido ao outro, ao próximo, e de evitar o mal nocivo ao próximo, são como que dois pilares desta virtude tão importante, que é a virtude da justiça.